Tá, então é só para entender aonde que as coisas estão indo, né? A gente está tentando encontrar uma definição boa de dimensão, que seja geral, mas não tão difícil de calcular. E então agora a gente vai falar sobre a dimensão de autossimilaridade, que é a nossa terceira dimensão aqui. Essa dimensão, ela vem de uma intuição muito boa, que ela é a seguinte, né? Supõe que você tem um conjunto que é autossimilar. Então, eu meio que vou tentar encontrar um padrão sobre como que eu posso quebrar esse conjunto em outros menores que se pareçam com ele e através de alguma taxa de tamanho nessas quebras, eu vou dizer que significam a dimensão desse conjunto, tudo bem? Então, primeiro vamos pensar num quadrado aqui. Foi que eu tenho um quadrado de lado 1, por exemplo. Veja que se eu pego esse quadrado, eu consigo quebrar ele em 4 menores, cada um deles de lado meio, certo? Então, esse lado menor, onde eu quebro, eu vou denotar como S, e nesse caso aqui eu tenho S igual a meio. Então, nota que se eu pego S e eu elevo a menos 2, vai dar 4. Então, menos 2, o 2, né, de menos 2 seria mais ou menos que a dimensão que a gente sabe intuitivamente que tem um quadrado, e 4 é o número de quadrados menores que eu consegui quebrar. Tudo bem? O maior. Então, isso aqui eu só constatei algumas coisas, assim, não tem nada para entender, só algumas constatações aqui. Acho que existe essa igualdade. Só que essa igualdade existe muitas outras vezes, assim, que é a seguinte: suponha agora que o meu S é 1/3, então eu vou quebrar ele em quadradinhos menores de lado 1/3. Se eu faço isso, eu consigo 9 quadrados e ainda se mantém aquela relação que eu tinha antes, né? Que o S elevado a menos 2 agora vai ser igual ao número de quadrados que eu consegui quebrar. Se eu fizer isso para um cubo, se eu pego ainda S igual a 1/3, então eu tenho que o S elevado a menos 3 vai ser igual ao número de cubinhos menores que eu quebrei, quando eu tomo, né, cubos menores de lado 1/3. Tudo bem? Só que a gente sabe intuitivamente que um cubo tem dimensão 3. E agora, para essa igualdade se manter, eu precisei pegar o S elevado a menos 3. Certo? Então, essa é uma série de constatações que faz sentido que a gente defina esse expoente aqui, o módulo desse expoente, como se fosse a dimensão desse objeto autossimilar. Então, em geral, sempre que eu tenho um conjunto limitado de Rn, ele pode ser dividido de tal forma, né, que ele pode ser dividido num número finito de subconjuntos, todos eles congruentes e reescalado por um fator linear S. Então, a dimensão de autossimilaridade de X é o único D que satisfaz que NS, ou seja, né, o número, aquele número finito de subconjuntos, vai ser igual a S elevado a menos D. Certo? É exatamente isso aqui, essa igualdade aqui de baixo. Então, é esse Dzinho que está aqui nos point, né? Da forma que menos ele está nos point. E aí eu posso usar uns log para isolar o D, e eu ganho que o D vai ser igual ao log de NS sobre o log de 1 sobre S. Certo? Só que, bem, quando a gente pensa em conjuntos autossimilares, a gente pensa em fractais, assim. Não precisa ser só quadrados, cubos e coisas chatas, assim. Pode ser triângulos, que é menos chato. Então, por exemplo, com essa definição, a gente consegue distinguir, né, a dimensão de alguns conjuntos que são autossimilares. Então, por exemplo, o fractal, que é o floco de neve de Corr. Esse fractal, ele é dado da seguinte forma, né? No estágio 0, eu tenho um triângulo, e aí no estágio 1, eu pego cada lado desse triângulo, eu quebro o terço médio e construo um triângulozinho menor em cima desse terço médio que foi quebrado. Certo? Em cada estágio, eu faço isso sobre o lado de cada triângulozinho menor que foi construído. E assim por diante até infinito. E aí eu vou ganhar uma coisa muito parecida com um floco de neve. Tudo bem?
Bom, nesse caso aqui, a gente consegue, então, encontrar esse padrão, a gente consegue encontrar o S, a gente consegue encontrar o NS, e a gente consegue, então, encontrar qual que é a dimensão. Então, por exemplo, né, qual que é o meu S? Cada ladozinho desse novo triângulo que aparece aqui, ele é igual a 1/3 do lado anterior. Tudo bem? Porque eu quebrei o terço médio para construir ele. Então, meu S vai ser 1/3. Só que, cada vez que eu crio, só que dado um lado, né, quantos se criam? Quantos novos lados se criam? Se criam 4. Para cada ladozinho aqui, eu criei 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Então, meu NS é 4. Tudo bem? Então, usando NS igual a 4 e S igual a 1/3, como é 1 sobre S, então vai ficar o 3 tá em cima. Vou ter que a dimensão vai ser log de 4 sobre log de 3, que é aproximadamente 1,2618. Certo? Então, a gente já começou a achar umas coisas meio estranhas, assim, porque até a dimensão topológica e dimensão vetorial, esses números eram de fato números naturais, né? Ou infinitos. Mas agora, quando a gente expandiu esse conceito, a gente viu que pode dar umas coisas bem estranhas, como, por exemplo, ele ser irracional, que é o caso dessa dimensão do floco de neve de Corr. O problema sobre essa definição é que ela também é bastante restrita, porque eu peço que o conjunto, né, seja autossimilar, e não existem muitos conjuntos autossimilares por aí na natureza, certo? Só que a Ô, partir... Oi. ô, Luciano, volta só um slide Oi. rapidinho na questão da definição. Uhum. O log que você toma na base. Em qual base que é? E. Ah, é porque. Eu acho que pode ser qualquer, na real. É que se for qualquer. Eu tava pensando se for qualquer, está bem definido isso, essa conta. Eu suponho que sim, eu acho que não sei, na real. Mas suponho que é E que aguenta, assim. Beleza. Valeu. Eu, pelo menos, sempre fiz as contas com log neperiano. Eu já precisei trabalhar com isso aqui, e aí geralmente funcionou com neperiano, mas eu nunca me perguntei isso, não. Tá, Ah, desculpa interromper. Valeu. não, relaxa, tem que interromper mesmo. Bom, então qual que é o problema, né? O problema dessa definição é que eu peço que as coisas sejam autossimilares. Só que a gente pode aproveitar essa dimensão para coisas autossimilares e expandir para coisas que não são autossimilares. E é isso que a gente vai fazer. Isso aqui, na verdade, então, é uma dimensão que ninguém usa, basicamente, mas que usam o que vem dela, que é o que se chama de dimensão fractal ou box counting dimension. Que ela é assim, né? Ela, primeiro, ela se aplica para todo o conjunto ilimitado de Rn, certo? E, e ela é só tomar o limite daquele S indo para zero da dimensão anterior. Então, vamos à definição dela. Então, suponha que você tem x, um limitado de Rn, qualquer, não precisa ser autossimilar, e supõe que n delta x, agora eu coloquei um delta aqui, né, é o número mínimo de bolas de tamanho, no máximo delta, que cobrem x. E com tamanho aqui eu quero dizer diâmetro. Então, a dimensão fractal de x, ela vai ser igual a aquele quociente que eu tinha antes, só que com delta indo para zero. Tudo bem? Então, agora, o meu n delta aqui, ele não vai significar o número de conjuntos autossimilares menores que eu consegui quebrar o maior. Ele vai significar o número mínimo de bolas de tamanho delta que vai cobrir x. Certo? E o jeito mais fácil de você ver como que isso funciona é ver como que um computador faz para calcular isso. Então, por exemplo, né? Eu posso ter que o meu x, eu vou fazer aqui um exemplo, em que o meu x
o meu espaço é a costa da Grã-Bretanha, certo? Então, eu peguei o mapa lá, desenhei a costa da Grã-Bretanha, eu quero saber que dimensão que é o contorno, não exatamente a parte de dentro, mas dá para fazer com a parte de dentro também, eu só tenho dados do contorno, certo? Então, eu vou falar para um computador fazer isso, só que o computador não sabe fazer bolas, sabe fazer quadrados só, porque o computador é burro, como todo mundo sabe. E aí você, então, particiona o seu Rn, né, que nesse caso vai ser o R2, em cubos de lado delta, certo? E aí o meu n delta, ele vai ser o número de cubos, eu falo cubo aqui porque a princípio é o Rn, certo? Que vai ser quadrados, mas o meu n delta vai ser o número de cubos que vai intersectar x. Então eu vou contar todos os cubos que vai intersectar o contorno da Grã-Bretanha. Tudo bem? E aí depois disso, eu vou fazer esse log aqui. Então eu sei qual que é o meu n delta, porque eu vou ter contado esses cubos, e eu vou saber o que é 1 sobre delta, porque, enfim, foi um delta que eu coloquei originalmente, certo? Um delta fixo. Eu vou guardar esse número, meu computador vai guardar esse número, e depois ele vai fazer o mesmo processo com deltas cada vez menores, certo? Então, eu vou pegar esses deltas menores aqui, e vou guardando esses números. E aí, eu vou calcular esse limite de uma forma aproximada, assim, né? Então, eu vou ver para onde que esse quociente está indo e vou dizer que aquele é meu limite, certo? E computadores sabem fazer isso, né? Até o limite que eles têm também, né? Eles não podem pegar, de fato, o delta para zero. Mas, na maioria dos casos, esse delta, para delta bem pequeno, esse quociente vai estabilizar. Então, por exemplo, se eu pego o delta entre 20 metros e 200 quilômetros, que é uma diferença bem grande, de um fator 1000, o meu D, que vai ser esse quociente aqui, desculpa, o D vai ser a dimensão, né? Mas esse quociente aqui, ele vai estabilizar. Tipo, sempre. Ele, mesmo com uma mudança brusca de 20 metros para 200 quilômetros, o D vai ser 1,21, certo? Ele vai mudar em casas decimais muito longe. Então, eu vou tomar esse limite aproximado como sendo 1,21. Então, a costa da Grã-Bretanha tem uma dimensão fractal 1,21. Certo? Para efeitos de comparação, eu consegui também a dimensão da borda da África do Sul. Nota que aqui é Grã-Bretanha, por que Grã-Bretanha, né? Porque ela se você pega o mapa, assim, eu acho que ela é que tem a costa mais zoada, assim, sabe? Ela tem um contorno muito bizarro, porque é uma ilha e tal, erosão, etc. E aqui, a da África do Sul, por outro lado, ela é provavelmente a que tem a costa mais suave. E se você calcular, a dimensão dela é muito próxima de 1. Então é 1,02. E da primeira vez que eu peguei para ver, né, a costa da África do Sul, eu imaginei que fosse uma falta de precisão no mapa. Mas depois eu procurei uma imagem de satélite e é isso mesmo. É, tipo, bem suave. Então agora a gente sabe mais ou menos o que a dimensão fractal está calculando, né? Ela está calculando, de alguma forma, ruído. Ela, dada uma coisa, ela quer saber o quão ruidosa essa coisa é. E, não coincidentemente, por exemplo, o Kolmogorov ele usava bastante dimensão fractal quando ele queria falar sobre teoria das comunicações, que é um negócio que eu comecei a estudar, mas eu larguei há muito tempo atrás. Então, eu não vou poder falar muito profundamente sobre isso. Mas eu cheguei a ler uns artigos dele sobre isso. E ele definia entropia a partir da dimensão fractal. Então meio que é isso, né? O que essa dimensão está te contando é o quanto de ruído, o quanto de entropia existe no espaço que você deu. Certo? Tem alguma dúvida aqui? Eu desafio vocês, se vocês quiserem, a calcular a dimensão de alguns fractais assim conhecidos. Por exemplo, dá para calcular a dimensão do conjunto de Cantor, dá para calcular a dimensão de um monte de coisa. Assim, pega um fractal, descobre qual que é o padrão dele e calcula.
qual que é a dimensão fractal. É interessante. De outras coisas é mais complicado, mas de fractais é até ok. A medida D-dimensional de Hausdorff. Primeiro, essa medida ela é definida no espaço métrico qualquer. Então, pensando em nível de generalidade. O nível de generalidade dela é um espaço métrico, que é bastante, que é o que a gente lida em geral na vida, assim. Então, eu defino essa πd de x, então a medida D-dimensional de Hausdorff de x, como o limite, com epsilon indo para zero, do ínfimo do ínfimo dessa soma aqui, aonde esse ínfimo é tomado em todas as coberturas por abertos de x com um diâmetro menor do que epsilon. Tá? Vamos ver um pouquinho com mais cuidado aqui. Então, suponha que essa minha parte aqui verde é o meu x. E aí, eu defino um d e eu vou definir um epsilon. Depois eu vou tender esse epsilon para zero, mas fixa um epsilon na sua cabeça primeiro. Aí eu vou fazer uma cobertura, vou pegar uma cobertura desse x por abertos, de tal forma que o diâmetro de cada um desses abertos vai ser menor do que epsilon. Certo? Faz sentido eu falar em diâmetro, porque eu estou falando no espaço métrico, existe métrica e tal. Então, eu pego esses abertos, só que eu faço uma restrição, né, nesses abertos. Eu preciso que o diâmetro deles seja pequeno. E aí, dado uma cobertura por aberto, eu vou calcular esse somatório aqui. Então, eu vou pegar o diâmetro desse primeiro aberto aqui, vou elevar a d, ao d fixado. Guardei isso. Somei ao valor desse diâmetro aqui, elevado a d. Somei a esse valor desse diâmetro aqui, elevado a d, e assim por diante. Certo? E aí eu vou ter esse somatório. Então, dado um d, dado um epsilon, e dado uma cobertura por abertos, com aquela restrição do diâmetro, eu tenho uma somatória dessa. E aí eu vou fazer essa somatória para todos os abertos, para todas as coberturas por abertos que satisfazem a essa restrição de diâmetro. E aí eu vou tomar o ínf desse somatório, entre todas as coberturas por aberto. Tudo bem? E aí depois eu vou pegando épsilons cada vez menores. Quando eu tomo o limite de epsilon para zero, eu ganho a medida D-dimensional de Hausdorff. Ela é provavelmente a mais complicada, assim, então toma seu tempo, assim. Tudo bem? Alguma dúvida sobre como ela é definida? Essas coberturas são quaisquer ou as coberturas são de bolas de raio epsilon? Que você falou para fixar o epsilon primeiro? Fixar. Sim, primeiro fixa um epsilon e essas coberturas são sempre coberturas com diâmetros menores do que epsilon. Onde eu vou tomar o ínfimo, né? Tá, valeu. Então, fixa o epsilon, né? Eu falei só para ficar mais fácil de explicar. Então, você fixa um epsilon, você toma esse ínfimo. Aí depois você varia esse epsilon para perto de zero e pega esse ínfimo de novo. E aí, quando você toma o limite do epsilon indo para zero, esse ínfimo também vai ter um limite, que vai ser a medida D-dimensional de Hausdorff. Certo? E essa medida, ela é sensacional, assim. Porque o que ela está fazendo? Então, agora eu vou tentar passar um pouco da intuição, né? Primeiro, suponha que o meu D é igual a 2 e o meu X é um cubo, certo? Então, ó, agora eu vou falar de uma abstração aqui para dizer qual que é a intuição, mas é claro que essa analogia que eu faço na minha cabeça, pelo menos, ela faz sentido para mim, ela não é perfeita, assim. Tipo, existem alguns poréns, mas eu acredito que dá uma intuição muito da hora do que está acontecendo. Então, suponha que o meu D é igual a 2 e que eu quero medir a medida 2-dimensional de uma caixa. Suponha que eu tenho também... Suponha que eu quero encontrar qual que é o volume dessa caixa. Um jeito de eu fazer isso é pegar uma trena. Se eu não tiver uma trena, eu posso pegar um número infinito de bolas, de esferas, por exemplo, que eu sei qual que é o volume de cada uma dessas esferas, e colocar dentro dessa caixa. E quando eu somar o volume de todas as esferas que estão dentro dessa caixa, eu vou ter uma aproximação para o volume da caixa. E essa aproximação, ela vai ser tão boa quanto as minhas esferas forem pequenas. Se eu pego esferas muito pequenas,
dá para a gente imaginar isso intuitivamente, eu consigo encher melhor a caixa, eu consigo deixar menos espaço vazio, certo? Então, quando eu vou tomando os diâmetros dessas minhas esferas para zero, eu consigo ter uma aproximação melhor do volume da caixa. Só que supõe que eu quero fazer isso com coisas dois-dimensionais, ou seja, em vez de esferas, eu tenho círculos, círculos perfeitos. Eu nunca vou conseguir encher a caixa. Então, por mais que eu saiba a área desses círculos, né, eles nunca vão ser suficientes para que eu tenha uma aproximação da caixa, do volume da caixa. Mais do que isso, eu sempre vou conseguir jogar esses círculos aqui dentro e a somatória, né, do volume desses círculos, que no caso vão ser áreas, vai ficar tão grande quanto eu queira, tão grande quanto eu tenho disposição de jogar os círculos aqui dentro. E então, seguindo a minha lógica de que basta eu colocar coisas lá dentro, que eu vou ter uma aproximação do volume, eu vou dizer que o volume dessa caixa é infinito. Se eu estiver fazendo isso dessa maneira burra, que é tentar usar círculos para calcular o volume. Certo? Então, de alguma forma, é isso que eu estou fazendo aqui nessa medida. Porque como que você calcula volumes em geral, né? Você pega o raio de uma coisa e eleva a dimensão. Então, eu quero o volume de um cubo, por exemplo. Eu pego o lado e elevo a 3. Então, o volume de uma esfera, né? Eu pego uma constante e multiplico pelo raio elevado a 3. Então, área é uma constante e multiplico pelo raio elevado ao quadrado. Então, é isso aqui que a gente faz, em geral. A gente pega o diâmetro, no caso eu peguei diâmetro, mas, enfim, podia ser raio, na verdade. Daria no mesmo. Você pega o diâmetro, eleva a d e multiplica por uma constante que seja. Tudo bem? Então, o que a gente está tentando fazer aqui é encontrar a medida dois-dimensional da caixa e a gente vai chegar que essa medida dois-dimensional ela vai ser infinita. Ou seja, se eu tentar calcular o volume de uma caixa usando objetos dois-dimensionais, o volume dessa caixa vai ser infinito. Certo? Porque as minhas coberturas, elas nem vão ser coberturas, elas nunca nem vão conseguir ser coberturas, assim, eu nunca vou conseguir cobrir a caixa inteira, né? Eu estou fazendo um processo de dentro para fora, mas é aí que eu digo que existem as falhas, né? Porque a gente está falando sobre coberturas, então devia ser de fora para dentro. Mas enfim, a menos de licença poética, é isso que eu estou fazendo. Então, agora, se eu for fazer isso com esferas, as coisas vão funcionar, certo? Então, vai existir, de fato, um volume. E eu vou chegar que o volume dessa caixa, ela vai ser finita. Tudo bem? O volume vai ser finito, em particular. Agora, se eu tentar cobrir a caixa com coisas quadridimensionais, cada coisinha que eu ponho lá, ela vai ser sempre muito grande. Eu sempre posso pegar coberturas cada vez menores, de tal forma que aquele somatório ali seja cada vez menor, vai continuar cobrindo tudo, e esse ínfimo vai tender para zero. Isso eu não consigo dar intuição, porque é meio difícil a gente desenhar coisas de 4 dimensões, mas isso acontece. Então, se eu tentar medir o volume de uma caixa por objetos quadridimensionais, eu vou ter que, essa medida, ela vai ser zero. Então, vocês podem pensar na medida de Hausdorff como sendo isso. Eu tentar medir coisas, tentar medir o volume de X através de coisas d-dimensionais. Esse volume, então, essa medida, ela pode ser infinita, se eu tentar medir com coisas de dimensão muito pequena, ela pode ser zero se eu tentar medir com coisas de dimensão muito grande, ou ela pode ser finita, não nula, que é de eu tentar medir com coisas que são, sei lá, certas, assim, da dimensão certa. E aí uma coisa interessante sobre essa medida é de que o gráfico dela vai ser assim, quando eu vario o D. Ela vai dar sempre infinita, até um ponto, certo? Porque eu estou tentando medir aquele volume com coisas de dimensão muito baixa. Em algum momento, ela vai dar um número finito, possivelmente não nulo, e a partir daí, ele vai dar zero. Essa medida vai dar zero. Certo? Essa é uma proposição que ela não é tão difícil de mostrar, que eu omiti aqui, porque eu já vi que eu vou passar um pouco do horário, e ainda bem que eu omiti, então, essa proposição, a demonstração dela. Mas esse gráfico é exatamente isso, né? Então, se eu tenho um D' maior do que D maior do que zero, de tal forma que a dimensão, a D' dimensional é finita, então, por exemplo, aqui, né, que é finito, então, para todo D' maior do que D, essa medida D' dimensional vai ser zero.
que é isso que eu estou falando aqui. E mais do que isso, né? Se eu tenho D' menor do que D, então essa dimensão vai ser infinita. Ou seja, vai ser o gráfico da medida D-dimensional por D vai ser mais ou menos assim. E adivinha o que vai ser esse D, esse único D, que possivelmente é não nulo, vai ser a dimensão da coisa que eu estou tentando medir. Certo? Então, agora vamos para a definição da dimensão de Hausdorff. Seja X um espaço métrico, né, um subconjunto espaço métrico, a gente define a dimensão de Hausdorff de X como sendo o único D pertencente à reta, né, positiva, união infinita, porque pode ser que de fato a dimensão daquilo seja infinita, de tal forma que para todo D' maior do que D, eu tenho que a D' dimensional vai ser zero, e para todo D' menor do que D, ela vai ser infinita. Ou seja, vai ser esse ponto bem aqui. Certo? Alguma dúvida sobre a dimensão de Hausdorff? Ela é bastante confusa, mas eu acho ela muito da hora de ser construída. Aquela proposição lá também ela é possível de ser mostrada, se alguém quiser tentar. É só ficar brincando com aquele ínfimo lá. Bom, agora que eu apresentei todas as dimensões para vocês, eu vou falar umas coisas que eu acho interessantes sobre essa teoria de dimensão, que é de que existe uma desigualdade entre essas dimensões, né, as principais, pelo menos. Então, se eu tenho um x limitado, né, então todas essas três dimensões estão bem definidas para ele, e o limitado de Rn. A dimensão topológica vai ser sempre menor ou igual do que a dimensão de Hausdorff, que vai ser sempre menor ou igual do que a dimensão fractal. E segundo Mandelbrot, que para quem conhece é um cara muito foda de análise complexa, que estudou largamente os fractais, ele diz que um fractal é um conjunto cuja dimensão de Hausdorff é estritamente maior do que a dimensão topológica. Ou seja, quando essa desigualdade aqui é, na verdade, estrita. A gente sempre pensa, né, em fractais como coisas autossimilares, e ele dizia que não, que é quando isso aqui acontece. Não sei qual que é o pensamento dele para dizer isso, mas eu acho interessante. Existem conjuntos onde essa desigualdade é estrita para cá também, que a dimensão de Hausdorff é menor estrita do que a fractal. Como, por exemplo, essa sequência, 1 sobre n. A gente tem que a dimensão de Hausdorff dela é zero e a fractal é meio. Também, se vocês quiserem calcular, rola. E a de Hausdorff, que é mais difícil calcular, para dar a intuição do porquê que ela é zero, é porque, no final das contas, ela é, de fato, uma medida do ponto de vista que a gente está acostumado a estudar no curso de medida e integração. Se você fez esse curso, você vai ver que a medida de coisas enumeráveis é sempre zero. Então, já que estou falando de uma sequência, a dimensão de Hausdorff não consegue ver isso. Tipo, para ela é a mesma coisa que nada. Porque ela é uma medida. Ela é definida a partir de uma medida. E existem, inclusive, conjuntos onde essa desigualdade estrita é bastante estrita. Então, existem conjuntos que a dimensão de Hausdorff é zero e que a dimensão de fractal é infinita. Esses são casos extremamente patológicos, você pode se assustar e dizer, então isso não serve para nada, mas não, serve para bastante coisa. Esse caso é bastante topológico. O que você faz é construir alguns conjuntos que são enumeráveis para a dimensão de Hausdorff da zero, só que extremamente grandes para a dimensão fractal da infinita. Eu já vi essa construção uma vez na minha vida, não lembro, mas eu acho que eu sei onde achar. E é isso. Então, isso é o que eu queria falar sobre a teoria das dimensões para vocês. Eu acho que eu vou levar mais uns 20 minutos para falar sobre o resto das coisas, então peço perdão pela extensão. Alguém tem dúvidas sobre isso? Sobre a teoria das dimensões? Bom, Luciano, deixa eu perguntar, não tem, tipo assim, não tem nada de especial se as três forem iguais, né? Tipo, não rola nada, assim, não é só, não, espaços vetoriais, por exemplo. Tipo, todo Rn tem dimensão n nas três, por exemplo.
Esse é o caso chato, na verdade. Tipo, coisas que são bem comportadas, que a gente conhece que são bem comportadas, geralmente isso dá igual, assim. Para dar diferente, precisa ser umas, sei lá, uns fractais ou alguma coisa do tipo. Ô, Luciano, e a volta? Tem alguma coisa sobre? É porque ele falou. Ah, não, ele falou se é igual. Não, pera, eu tô bugando um pouco na lógica. Se é um espaço vetorial, é igual, né? Uhum. A volta vale em algum caso, assim? Em alguma estrutura algébrica mais forte? Alguma coisa, você sabe? Não, por exemplo, você pega, sei lá, um ponto, tem dimensão zero em todos eles. Não é um espaço vetorial, né? Se for um ponto não unido. Bom, vai ser o meu amor. Se eu pegar 2 pontos, por exemplo. Pegar 2 pontos, tem dimensão zero em todos eles. E não tem nada de especial em 2 pontos. Não tem nada sobre isso, assim. Sei lá. É só. A desigualdade ela só é interessante para você, sei lá, definir o que é um fractal. Assim. Tipo, quando as coisas existem de fato uma desigualdade, geralmente é uma coisa interessante. Acho que quando é igual, é qualquer coisa, assim. É que eu tava pensando em alguma, sei lá, tipo, algum tipo de caracterização, alguma coisa, né? Mas não tem, não. Tá, valeu. Eu também tava pensando num negócio desse assim, tipo, que dá pra, sei lá, achar algo bom, assim, por as três serem iguais, mas tudo bem. Não tem. Bom, então é isso, gente. Eu queria falar sobre teoria de dimensões com vocês. Então, dá para perceber, né, que é uma área por si própria, assim, só que ela tem aplicações muito boas em sistemas dinâmicos. Um jeito de você fazer essa aplicação é através do teorema de Manier, que eu vou mostrar agora. Certo?